Oi, gente. O assunto hoje é química geral e inorgânica. Vou fazer aqui um vídeo com alguns pontos principais. Começar falando então sobre as ligações iônicas. Ela ocorre entre metal e não metal, ok? Isso é bem importante a gente ter em mente para que a gente possa classificar quando perguntado, de repente uma prova, onde que ocorrem as ligações iônicas. Então, entre metais e não metais. Ela resulta em um composto iônico, tá? Como, por exemplo, o cloreto de sódio. Você tem o sódio Na, e você tem também você tem aqui o sódio Na e você tem o cloro, né? O Cl, o Na ele é um metal e o Cl é um não metal, e então eles se unem formando aí um composto iônico que a gente conhece como o sal de cozinha. Nesse tipo de ligação, a transferência de elétrons, tá? Ou seja, ganho e perda, alguém vai ganhar e alguém vai perder elétron. Normalmente, quem perde o elétron, né, quem doa o elétron, o que a gente chama nessa relação de que tem, do elemento que tem uma menor eletronegatividade, ou seja, ele tem uma tendência maior daí para fazer essa doação. E quem vai ganhar é justamente quem tem maior eletronegatividade, que é a tendência para capturar esses elétrons. E o elemento que ganha o elétron, ele é chamado de ânion ou íon negativo, ok? Esse é quem ganha. Quem ganha, como eu disse, também é quem tem maior eletronegatividade. E o que vai perder, que tem menor eletronegatividade no caso aí, vai ser chamado de cátion ou íon positivo, ok? E aí ligações covalentes. Bom, ligações covalentes, diferentemente aí da ligação iônica, ela ocorre entre hidrogênio e hidrogênio. Ela ocorre entre hidrogênio e um não metal e também entre não metal e não metal, tá? Fiz um esqueminha aqui, ó, hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio não metal, não metal, não metal. Ao contrário da iônica, que é entre metal e não metal. Na covalente também outra diferença é que existe compartilhamento de elétrons e não perda ou ganho, tá? São elementos que nas ligações covalentes normalmente ocorrem entre elementos químicos que têm as mesmas tendências para ganhar e perder elétrons. Então eles acabam daí compartilhando o elétron, tá? Não há ganho nem perda, é compartilhamento. E resulta na formação de moléculas, como por exemplo a água, né? Que é composto aqui pela duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. Então é uma ligação do tipo hidrogênio não metal. E também tem ainda as ligações metálicas, tá? Deixa eu subir mais um pouquinho aqui. As ligações metálicas, elas ocorrem entre os metais puros, né? Entre os metais ali, por exemplo. Então ela ocorre, né, entre metal-metal, e ela não segue a regra do octeto. Eu acabei não falando, mas as ligações iônicas e as covalentes, elas seguem a regra do octeto. O que seria isso? Seria uma tendência que eles têm, que os elementos químicos têm, de querer ficar parecido com os gases nobres, tá? Então, na última camada de valência desses elementos, eles têm um número que, se for adicionado um outro elétron, ele vai tentar ficar com 8 elétrons. E se for retirado elétrons, é para que fique com a camada com 8 elétrons, tá? A gente vai ver isso aí nos exemplos mais para frente. Porém, nas ligações metálicas, essa regra não se aplica, tá, do octeto. Segue aquela regra do mar de elétrons, que são aqueles que se movimentam daí livres, né, pelo metal, e são responsáveis, por exemplo, pelo brilho que ele tem, tá? São elétrons livres se movimentando ali. Bom, vamos falar um pouquinho também da tabela periódica agora. Antes de entrar na tabela periódica, eu só quero demonstrar aqui o caso do nosso composto iônico
composição original, perdão, do nosso elemento Na, que é o sódio, e ele tem 11 aqui embaixo e 23 aqui em cima. O que seria isso? Bom, esse 11 aqui embaixo é o número, a gente chama de número de massa. O que é o número de massa? Ele é representado pela letra A, e ele é o somatório de prótons mais nêutrons. Perdão, gente, o número aqui embaixo ele não é o número de massa, não, perdão. Eu fiz uma troca aqui, acabei me confundindo. Aqui embaixo, o 11, nós chamamos de número atômico. Em algumas tabelas você pode encontrar isso aqui invertido, tá? Como eu fiz agora. Então no nosso caso aqui vai ser o número atômico que é chamado de Z, ok? Então Z aqui e A aqui. O número atômico Z, ele é o quê? Ele indica pra gente o número de prótons, que também, por sua vez, é igual ao número de elétrons desse elemento, uma vez que ele está puro, tá? Ele não é um cátion, não é um ânion, não houve doação nem recebimento aí de elétrons, tá? Então, prótons e elétrons serão iguais, e no caso aqui é 11, tá? Ele tem 11 elétrons e 11 prótons. E aqui em cima, então, como eu havia dito, é o número de massa, também chamado de A, que é o número de prótons mais o número de nêutrons. Então, se eu tenho um A de 23 e eu tenho 11 prótons, o número de nêutrons vai ser a diferença de 23 menos 11, que é 12, ok? Então, o número atômico aqui, o número de massa é A, o número de prótons que eu tenho aqui e o número de nêutrons que eu tenho aqui, ok? A tabela periódica, ela traz para a gente a classificação desses elementos químicos de acordo também com a ordem do número atômico, né? Do menor para o maior, ela está organizada dessa forma. Eu vou mostrar aqui para vocês uma tabela que eu tenho, ok? Dá para ver, está com um pouco de brilho aqui, né? Um pouco de reflexo. Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui. Bom, vamos ver o que eu consigo fazer aqui, gente. Então aqui, por exemplo, olha, eu tenho o hidrogênio, aí tem o lítio, o berílio. Então, o hidrogênio, olha, o número atômico dele, 1. Que a gente viu aqui, né? Número atômico Z. Ó, o dele aqui é 1. Do lítio já é 3, depois 4, e ele vai crescendo, tá vendo? Ó? 5, 6. Então, por exemplo, do Na, que é o sódio, que é 11... A gente vai procurando aqui, ó. Se o 7 está aqui, o 8, o 9, o 10, quer dizer, ele está por aqui, ó. Tá aqui então, ó. 11, o próximo é 12, é magnésio. A tabela, ela é dividida nessas linhas verticais aqui, né? Família ou grupo. E a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 famílias. Sendo que essa última aqui é a 8A, que é dos gases nobres, que eu falei para vocês, que tem 8 elétrons na sua camada de valência. E a gente tem aqui nessa nossa primeira camada, nossa primeira família, 1 elétron na camada de valência. Aqui eu tenho 2 elétrons na camada de valência. Aqui eu tenho 3, tá vendo? Ó, S2P1, soma, né, o 2 com 1. Aqui eu tenho 4, ó, S2P2. Aqui eu tenho 5 elétrons, 6, 7 e 8. Bom, se aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 3, até aqui, ó, até essa família, onde eu tenho 3, eu tenho elementos que têm maior tendência a doar elétron. Eu tenho mais elementos aqui que têm mais tendência a ser cátions, tá? Porque eles têm tendência a doar esses elétrons, esses 3 elétrons que ele tem, esses 1 ou 2 ou 3 elétrons na última camada. Porque eles querem o quê? Eles querem parecer com os gases nobres, eles querem ficar com 8 elétrons na camada de valência. Então eles têm mais tendência a doar, a perder, a virar cátion, que é o íon positivo. Tá? Esse pessoal aqui que tem 4, vamos focar aqui, que tem 4 elétrons na camada de valência, aqui, eles já têm uma tendência já tanto a ganhar quanto a perder, tá? Talvez até ocorram ligações covalentes aqui entre eles, enfim, com mais facilidade.
E daqui para cá, olha, que tem 5, 6, 7, eles têm tendência a ganhar elétrons. Porque quem tem 5 precisa ganhar só 3 para ficar com 8. É mais fácil ganhar 3 do que perder 5. Quem tem 6, é mais fácil ganhar 2 para ficar com 8 do que perder 6. Então esses daqui a gente chama de ânions ou íon negativo, tá? Eles têm tendência, eles têm maior eletronegatividade em relação a esses daqui, né? Então eles têm tendência a receber elétrons desse grupo que está para cá. Já os gases nobres, eles têm 8, eles estão completos, né? Então a tendência dos demais aqui é tentar ficar seguindo a regra do octeto, parecido com os gases nobres, ok? Ainda sobre a tabela... mais uma coisa. Eu falei sobre a família, mas não falei daí sobre os grupos, né? Perdão, eu falei sobre a família e grupos que estão aqui, mas não falei sobre os períodos, né? Então são 7 períodos, gente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Daí na horizontal, tá? 7 períodos. Tá. Vamos falar agora aqui um pouquinho sobre a tabela de Linus-Pauling. Diagrama de Linus-Pauling, tá? Diagrama de Linus-Pauling, deixa eu tentar focar aqui. Diagrama de Linus-Pauling, tá aqui. Como é que funciona esse diagrama de Linus-Pauling? Ele parece um emaranhado, um pouquinho confuso, mas é até fácil de entender. Ele é dividido por 7 níveis. São os níveis aqui que nós vimos, os períodos que nós vimos aqui na nossa tabela, né? São 7 períodos aqui, chamado K, L, M, N, O, P e Q, com seus subníveis, tá? Então são níveis com seus subníveis. Esse primeiro subnível aqui, chamado S, ele comporta até 2 elétrons. O subnível P comporta até 6, subnível D comporta até 10 e o subnível F comporta até 14 elétrons. O primeiro subnível S, então, ó, fica o primeiro nível, subnível S2, aí o segundo nível, subnível S2 ainda, o terceiro nível, no subnível S2. Então todo mundo que estiver aqui vai comportar até 2 elétrons na sua camada de valência. Aí depois muda para o P, já é o nível 2, subnível P6. Então todo mundo aqui vai comportar até 6 elétrons. Aqui até 10 elétrons na camada de valência, aqui até 14. Então quando nós vamos fazer a nossa distribuição... mais uma observação. Olhando na horizontal, você vai perceber que no nível 1 são 2 elétrons na camada de valência. No nível 2 são 8 elétrons na camada de valência. Como é que a gente sabe? Você soma 2 com 6. Aqui nós temos 2 com 6 com 10. Então nós temos 18 elétrons. Aqui, 2 com 6 com 10 mais 14, 32 elétrons. Ok? Então isso aqui é o número de elétrons na camada de valência dos elementos que estiverem nesses subníveis aqui. Bom, só uma observação, nível máximo, né? De repente você se encaixa aqui e não tem 18, mas tem 15, tem 14, você vai ficar por aqui. Bom, quando a gente tem então um elemento para fazer uma distribuição eletrônica, digamos que ele tenha lá, no caso do sódio, que eram 11 elétrons, você vai fazer distribuição eletrônica começando por aqui. Você vai ter que distribuir 11 elétrons nesses níveis e nesses subníveis aqui, tá? Para saber quantos elétrons que esse determinado elemento tem na sua camada de valência para as trocas, para as ligações ali, covalentes, iônicas, ok? Então você vem seguindo esse sentido aqui. Você começa aqui pelo primeiro nível e subnível, aí você vem para cá e vem descendo, tá vendo? Nessa diagonal, só que aí é em diagonal, tá, gente? Volta para cá, tá vendo? E vem distribuindo até acabar. Nunca você vai usar essa tabela dessa forma aqui, tá? Você tem, de repente, 11 elétrons para distribuir, você não vai fazer 2, depois 2, 6, assim. Você vai fazer assim, senão vai dar errado. Pra gente entender melhor como é que funciona isso, eu vou fazer um aqui com vocês, tá? Vou pegar o iodo, vou tentar colocar aqui, o iodo, ele tem 53 elétrons na camada de valência, ok? Perdão, 53 elétrons, não na camada de valência, ele tem 53 elétrons. Então, vamos fazer a distribuição eletrônica, começando pela tabela aqui. Então, primeiro nível, eu vou deixar 2 aqui já, tá vendo? 1 S2,
Agora 2s2, volta 2p6, deixa eu ir baixando aqui, 3s2, quantos elétrons já distribuí? 2, 4, com 6, 10, já distribuí 12 dos 53, já aloquei. Eu estou na 3s2, certo? Vamos baixar mais um pouco aqui. Agora, ó, da 3s2 eu venho para cá, ó, 3p6, agora eu venho aqui 4s2, agora eu volto de novo, 3d10, agora eu venho, ó, 4p6, a próxima aqui, ó, no quinto nível já, 5s2, quantos eu já fiz? Vamos contar, ó, até aqui deu 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38, eu tenho que pôr 53, eu parei na 5s2, então agora eu volto para cá, ó, 4d10 aqui, 5p, vamos ver quantos já foram, vamos contar aqui, ó, 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38, 48, 48 para 53, faltam 5, nessas 5p6 aqui que eu tô, ó, cabem até 6, só que eu só preciso pôr 5, então eu ponho 5 aqui, ok? Conta, ó, 2, 4, 6, 2 com 2 dá 4, com 6 dá 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38, 48, 49, 50, 51, 52, 53. Perfeito, aqui estão os 53 elétrons distribuídos de acordo com o diagrama Linus-Pauling. Aí eu te pergunto, quantos elétrons tem na camada de valência desse elemento químico, o íon, o iodo, para que a gente possa fazer as ligações? Puxa vida, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que separar, olhar os níveis aqui. Lembra que eu falei que tem 7 níveis, né? O 1, o 2, o 3. Ó, o primeiro nível está aqui. O segundo nível está aqui. O terceiro nível, ó, presta atenção agora. O terceiro nível ele vem daqui, ó, ele passa por aqui, ele vem até aqui, ó. Ó, 3, 3, 3, tá vendo, ó? E o quarto? O quarto nível, ó, ele passa por aqui, ó. Ó, quarto nível engloba tudo isso aqui. Tá vendo? Ó, 4, 4 e 4. O quinto nível, ó, o quinto nível vem daqui e até aqui, certo? Então, para a gente saber quantos elétrons existe na camada, na última camada de valência, para as ligações, você vai olhar a camada mais externa. Nesse caso aqui é a camada 5, ó. Ele tem 2 mais 5, então ele tem 7 elétrons na camada mais externa dele para fazer as ligações. Então, quer dizer, esse daqui ele tem uma eletronegatividade bem alta, digamos assim, esse elemento, o nosso elemento I, que é o iodo. O iodo ele tem uma eletronegatividade bem alta, porque ele já tem 7 elétrons na última camada, então é mais fácil ele ganhar só 1 para ficar com 8, seguindo a regra do octeto. Ele não vai perder 7, ele vai ganhar 1, ok? Então, se pegar um elemento lá, por exemplo, o Na, né, que está lá do outro lado da tabela, que a gente viu, ó, o iodo, ele está aqui, ó. Ele é bem eletronegativo, ele tem a tendência de ganhar. Se pegar um daqui, ó, fácil, ele troca e ele fica com 8, certo? É assim que funciona. Mais um detalhe, nós vimos aqui que eu fui até o quinto período, tá? O iodo, nós encontramos ele, olha, em que família ou grupo aqui? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, tá vendo? Ó, na quinta família, tá? Ou no quinto grupo. Isso tem muito a ver com isso aqui, gente, ó. Quinto, tá vendo, ó? Ele tá indicando pra gente, quinto nível. E tem tudo a ver com isso aqui, ó. Nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5. Ele ficou por aqui. Lembra que nós paramos aqui, ó, no 5P6? Ao invés de colocar 5P6, eu pus 5P5 aqui, ó. Entendeu? Então, esse diagrama é muito importante quando a gente não tem a tabela para olhar. Porque eu poderia já olhar o iodo pela tabela, contaria, ele está na quinta família, então eu sei que ele vai estar por aqui, ó, né, numa dessas linhas, para saber quantos elétrons ele tem na última camada de valência, tá? Legal, vamos fazer mais um aqui, que no caso agora vai ser o ferro, tá? O ferro ele tem para mim aqui
deixa eu só pegar aqui, o ferro ele tem número atômico de 26, ok? Significa que ele tem 26 elétrons. Então vamos fazer a distribuição. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Quanto já deu? Até aqui deu 10, até aqui deu 18. Eu tenho que pôr 26. Então seguindo, ó, 4s2, 18, 19, 20. E 3d, agora eu vou pôr 6. Cabe até 10, mas eu vou pôr só 6. Porque é 26. Ó, 2, 4, 10, 12, 18, 20, 26. Mesma pergunta. Quantos elétrons, então, o ferro tem na última camada de valência para poder fazer as ligações? Bom, aqui está a primeira camada, o primeiro grupo, né? Aqui o segundo. Aqui está o terceiro, ó. O terceiro engloba tudo isso aqui, né? Ó. E aqui ficou o quarto, ó. Qual o nível que é o mais externo aqui, então, do ferro? No caso é o 4. É o nível 4. E ele tem só 2. Então ele tem 2 elétrons na camada de valência. Então, ele não é tão eletronegativo assim. Ele é mais digamos assim, eletropositivo. Ele tem mais a tendência para doar esses elétrons aqui, para ficar daí com 8 camadas, com 8 elétrons na última camada ali, tá? Que ele tem, né? Então, gente, é para isso aqui que serve, é assim que faz, tá? Agora vamos fazer algumas ligações aqui para a gente conseguir fixar melhor, tá? Eu trouxe aqui ligação iônica, no caso é o óxido de sódio, então Na11 e o oxigênio. Então, ó, primeiro começa pela distribuição eletrônica, Na11, ó, são 11 elétrons que ele tem. Então vamos lá, seguindo pela diagrama Linus-Pauling aqui. Então 1s2, 2s2, 2p6. Até aqui já foram 10. O próximo é 3s2, só que eu não vou pôr 2, vou pôr 1. Porque eu tenho 11, ó, 2, 4, 10, 11. Está distribuído. A minha última camada é a terceira, então ele tem um elétron para fazer a ligação, ok? Ele é bem eletropositivo. O oxigênio, ele tem 8. Então 1s2, 2s2, 2p, aqui cabe até 6. Só que eu só tenho 8, então eu vou pôr 4, ó. 2 com 4, 8. Então na última camada aqui, ele tem 6. Aqui é a última aqui, né? Ele tem 6 elétrons, ok? Isso aqui segue a regra que eu estava falando, a regra do octeto. Então esse aqui é o oxigênio, ele é o mais eletronegativo, é ele que vai receber os elétrons aqui do nosso sódio, tá? Então vamos colocar aqui, ó, uma molécula de oxigênio, ele tem 6 elétrons na camada, 2, 3, 4, 5, 6. O que acontece? Você vai pôr uma molécula do sódio, ele tem um elétron, e é uma ligação iônica, então esse é o símbolo, né? Ele vai perder esse elétron aqui para o oxigênio e ele vai ficar estável. Porém, o oxigênio ainda não está estável, ele está com 7 agora, ele precisa de mais uma molécula de sódio para poder ficar estável. Agora sim, ele fica com 8 e esses aqui também vão ficar estáveis, vão ficar com 8, ok? Então o que aconteceu aqui? Quem está doando é o cátion e ele é o íon positivo, tá? Íon positivo. Quem está recebendo é o ânion, vai ficando mais eletronegativo, ele é o íon negativo, tá? Então agora nós vamos escrever aqui, ó. Vai ficar o íon negativo primeiro, ok? Ele ganhou 2 átomos, 2 elétrons, perdão, e o sódio doou 1 elétron, certo? Perdão, gente, aqui a gente coloca, tem uma regra, né? Aqui a gente coloca primeiro é o íon negativo, tá? Então o nosso oxigênio vem aqui, que é o nosso cátion positivo. Aí você multiplica isso aqui cruzado. Isso aqui se anula, gente, porque os opostos se atraem, então se anula, tá?
Aí vai ficar no final, ó, o Na, o 2 vem para cá e o 1 vem para lá, não precisa nem aparecer, fica Na2O, ok? Essa é a ligação iônica, então, do óxido de sódio. Vamos fazer mais um aqui, que é do óxido de alumínio. Então, o alumínio, ele tem 13 elétrons na última camada de valência. Vamos distribuir 1s2, 2s2, 2p6, até que foi 10. 3s, peraí, vamos ver quantos s que cabe aqui agora, né? 2p6, 3s2. 3s2. Então, ó, já foi 10, 12, 3s2. Nós paramos aqui. Tem que pôr mais um, ó, 3p1 agora. 3p1. Deu 10, 12, 13. Então, na última camada, ele tem 3 elétrons para fazer a ligação. O oxigênio nós já fizemos, né? Ó. É 1s2, 2s2, 2p4. E nós sabemos que na última camada ele tem 6 elétrons. Então, ele também é, no caso aqui, mais eletronegativo. Ok? Então, é o oxigênio que vai ganhar também. Então, nós vamos colocar aqui, ó, o oxigênio com 6 elétrons e você vai colocar o alumínio com os 3 elétrons, ó, 1, 2, 3. Então esse alumínio vai doar para esse oxigênio recebeu 2 e ficou com 8. Só que esse alumínio ainda tem elétron para doar. Então você coloca mais um oxigênio com 6, aí esse alumínio vai doar para esse aqui. Esse alumínio ficou estabilizado, mas esse oxigênio precisa receber mais um elétron ainda. Então você põe mais um alumínio aqui com 3, aí ele vai doar aqui, ó, legal, esse oxigênio ficou também estabilizado, com 8 elétrons na última e esse aqui também. Só que esse aqui precisa doar mais 2, porque ele ainda não ficou estabilizado, ok? Então vamos pôr desse lado aqui mais um oxigênio, e aí ele vai doar para cá, tá? Então, nós temos aqui o nosso oxigênio como ânion, íon negativo, e o alumínio como o cátion, que é o íon positivo, tá? Então, primeiro a gente vai escrever o íon negativo, que vai ser o oxigênio. O oxigênio aqui, ó, ele está ganhando 2. Então, ele fica mais eletronegativo, ele ganhou 2. Quem recebe fica eletronegativo, tá, gente? Aumenta a eletronegatividade dele. E quem doa fica positivo, né? Fica mais eletropositivo. E o alumínio está doando 3. Tá? Aí você faz aqui, ó, 3 positivos. Peraí que eu acho que eu inverti o sinal aqui, né, gente? Peraí, inverti tudo. Esquece isso aqui que eu falei, isso aqui tá errado. Ó, vamos lá de novo. A gente vai escrever primeiro o nosso ânion, que é o oxigênio. E o oxigênio, ele está recebendo 3. Tá ok? Ó, ele recebe 1, 2. Não, ele recebe 2. Ele não pode receber 3, é o máximo 2. E aí você coloca... Deixa eu pegar minha anotação aqui só para conferir. Primeiro o preço está errado. Primeiro é o alumínio aqui, ó. Primeiro é o alumínio. Então, o alumínio, ele está doando 3, certo? E o oxigênio está recebendo 2. O oxigênio aqui. Aí você multiplica isso aqui cruzado, vai ficar Al2O3. Deixa eu confirmar se é isso aqui mesmo. É isso aí. Al2O3. 3 moléculas de oxigênio, 2 moléculas aqui de alumínio. Tá ok? Vamos fazer por último aqui o do magnésio. Então, o magnésio, ele tem 12. Vamos distribuir aqui, ó, 1s2, 2s2, 2p6, até que deu 10. 3s2, parou aqui, deu 12.
Então ele tem 2 elétrons na camada de valência. O oxigênio a gente já fez. 1s2, 2s2, 2p4. Tem 6 elétrons na camada de valência. Então esse aqui ele é mais eletronegativo. É ele que vai... Perdão. Esse aqui é mais eletronegativo. Eletronegativo. Porque isso aqui é que vai ganhar, isso aqui é que vai doar. Tá ok? Então vamos colocar aqui o nosso oxigênio. Ele tem 6 e aí você põe o magnésio, que tem 2. E aí ele vai fazer a ligação iônica e vai doar 2 aqui para o oxigênio. Então esse aqui vai ser o meu cátion, que é o íon positivo. Isso aqui vai ser meu ânion, é o íon negativo. Ok? Então você vai ter daí Mg doando 2. Na verdade, e o oxigênio aqui, né? Recebendo 2. Como é que vai ficar isso aqui? Deixa eu só dar uma olhada aqui. Agora me bateu a dúvida. No caso do magnésio, porque assim, ele vai fazer a multiplicação cruzada, isso aqui vai ficar Mg2O2, como é igual, aí fica só MgO, ok? É isso aqui então de ligação iônica. Agora vamos ver ligação covalente. Na ligação covalente eu tenho aqui o elemento N, que tem 7 elétrons na camada de valência, de valência ao nitrogênio, e eu tenho também o hidrogênio com 1. Então, para o nitrogênio, seguindo aqui o diagrama de Linus-Pauling, 1s2, 2s2, 2p, agora 4. 4 não, 3, né? 3. 2, 4, 7. Então ele tem na última camada de valência 5 elétrons. E o hidrogênio só tem 1, certo? Ele tem 1 elétron na camada de valência. Então o mais eletronegativo aqui é o meu nitrogênio, né? Então você vai colocar aqui, é o nitrogênio que vai estar recebendo. O nitrogênio tem 5. 2, 3, 4, 5. Você tem aqui o hidrogênio, que tem 1, certo? E aí você vai fazer a ligação covalente aqui, ó. O hidrogênio estabilizou, mas o nitrogênio ficou com 6. Então você vai precisar colocar mais um hidrogênio aqui. Esse hidrogênio estabilizou, o nitrogênio ficou com 7. Então precisa de mais um hidrogênio. Vou botar mais um hidrogênio aqui, ó. Aqui é o símbolo da covalente, tá, gente? É diferente, né? Então agora sim, ó, ele tem 5, 6, 7, 8. Agora eles estão compartilhando aqui os átomos e aí ficaram estabilizados, ok? Aí você tem então o hidrogênio. Deixa eu só ver como é que faz essa anotação aqui. Que agora é uma covalente, né? NH3. O hidrogênio doando 1 e o N ganhando 3. Só que do outro lado, gente, eu ainda preciso acostumar com isso aqui. Certo? Só que no caso são moléculas, né? Então, pera lá, ainda está errado, perdão, gente. Ó, é uma molécula aqui do nitrogênio e uma molécula aqui e 3 moléculas do hidrogênio. Então fica NH3.
Aqui, assim. Vamos ver mais um aqui. Do carbono e do oxigênio. Do carbono tem 6, então vai ficar 1s2, 2s2, 2p2, certo? Tem 4 elétrons na camada de valência e o oxigênio, vou botar 8, vou botar 6. O oxigênio é 1s2, 2s2, 2p. Cabe 4 aqui? Cabe, que é 6, né? Então 4. Então o oxigênio vai ficar com 6. O oxigênio ele é mais eletronegativo. Então é ele que vai receber. Ok? Então a gente vai colocar aqui, ó, o oxigênio com 6. 3, 4, 5, 6. E o carbono com 4. 1, 2, 3, 4. Então eles vão compartilhar esses dois aqui, ó. Vamos fazer assim. Esse oxigênio estabilizou e esse carbono precisa doar mais 2, né? Vamos botar mais um oxigênio aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí ele compartilha esses outros dois aqui, ó. Agora sim, certo? Esse oxigênio tem 8, esse aqui também tem 8, esse aqui também tem 8. Então eles estão compartilhando na ligação covalente, forma uma molécula daí de CO2. Ok?